Graça e paz, irmãos. Uma grande alegria para nós estarmos de volta e podendo cultuar a Deus juntamente com a amada igreja. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Tiago, capítulo 1. Texto-alvo da nossa meditação nesta noite será o versículo 9, 10 e 11. Epístola de Tiago, capítulo 1, do verso 9 até o verso 11. Leiamos a palavra de Deus. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Vamos mais uma vez orar ao nosso Deus. Mais uma vez, Senhor, nós rendemos elogios ao Senhor, louvores ao Teu santo nome, por tudo aquilo que o Senhor é e se revela a nós pela Tua única e suficiente palavra. Nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite, porque sabemos que não estamos aqui pelos nossos méritos, mas unicamente pelos méritos de Cristo. E é por meio dele que nós suplicamos ao Senhor que ilumine o nosso entendimento, que abra os nossos ouvidos, o nosso coração, que o Senhor aqueça a nossa alma, que possamos sair daqui desejosos de viver o Teu Evangelho, amando o Senhor ainda mais, amando os nossos irmãos. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque temos falhado tanto nestes aspectos. Nós pedimos que o Senhor não nos deixe aqui nesta noite como meros ouvintes da Tua palavra, mas que possamos ouvir a Tua palavra submissos. Nós suplicamos ao Senhor, abra os nossos olhos, Senhor, abra o nosso entendimento. Se o Senhor não fizer isso, nós sairemos daqui da mesma forma, porque cremos que não é pela intelectualidade que entenderemos a Tua lei, mas é pelo Teu Santo Espírito, e é por causa da nossa pequenez, é por causa da nossa total incapacidade que nós rogamos ao Senhor. Tem misericórdia de nós, ser propício a nós pecadores nesta noite. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Como você reagiria se soubesse que é herdeiro de uma fortuna incalculável? Será que você já parou para pensar sobre isso? Às vezes a gente, quando vai chegando no final do ano, e, por favor, isso aqui não é nenhuma apologia que você jogue na Mega Sena, mas as pessoas muitas vezes fazem aquela pergunta: o que você faria se você ganhasse 180 milhões? O que você faria se você fosse herdeiro de uma fortuna, se você tivesse muito dinheiro, se você tivesse uma posição social diferenciada da que você tem hoje? O que você faria? É interessante nós pensarmos sobre essas coisas, porque o mundo busca essas coisas. As pessoas, elas buscam cada vez mais respeito, as pessoas cada vez mais buscam aplausos dos homens, louvores dos homens, reconhecimento dos homens, e muitas vezes o que nós temos como projeto de vida pessoal, muitas vezes não contempla o chamado divino para nós, que é o de sermos discípulos. Não paramos para pensar muitas vezes se aquele determinado emprego, que aos olhos humanos é um emprego maravilhoso, é um emprego que vai fazer com que as pessoas fiquem admiradas diante de mim, muitas vezes não paramos para pensar se esse emprego, por exemplo, vai nos afastar da igreja, se isso vai nos afastar de continuar a pastorear a nossa casa, de continuarmos a termos comunhão uns com os outros.
Nós muitas vezes estamos sendo enganados por este mundo e buscando sim a glória deste tempo. O mundo passa. A palavra de Deus nos garante isso. A glória deste mundo passará. Mas aqueles que têm a verdadeira riqueza que é Cristo, estes irão permanecer. E muitas vezes essa riqueza ela não é expressa de maneira externa. Porque o rico no reino de Deus muitas vezes é aquele que é pobre para o mundo. Mas a palavra de Deus nos garante que não há maior riqueza do que conhecermos a Cristo. Como você reage agora, sabendo que você é herdeiro de uma grande promessa, herdeiro da terra prometida, onde o Senhor Jesus voltará para restaurar este mundo? Como é que você reage hoje, pelo simples fato de ser filho de Deus? Será que, se você descobrisse que o seu bisavô de repente foi alguém muito importante, será que você falaria isso rapidamente para os seus amigos, para as pessoas que estão mais perto? Mas e o fato de ser filho de Deus? Isso tem mexido com as nossas vidas? Isso tem modificado a nossa forma de viver? É exatamente sobre isso que Tiago ele fala com os seus leitores, com as suas ovelhas. Vale lembrar que eles estavam dispersos. A palavra dispersão, conforme nós vemos no versículo 1, é uma palavra grega que traz a ideia de alguém que estava fora do seu domicílio. Eles estavam fora de Jerusalém, eles foram perseguidos. Alguns historiadores, alguns comentaristas falam que foi por conta do massacre que ocorreu com Estevão, por exemplo, da morte de Estevão. Eles então foram perseguidos e muitos saíram às pressas, e não levaram muitos dos seus bens que eles tinham trabalhado tanto para adquirir durante anos em Jerusalém. Agora eles estavam espalhados por várias regiões e estavam passando dificuldade financeira. Muitos deles estavam passando por pobreza extrema. É interessante porque é exatamente isso que o versículo 9 fala. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. É exatamente a ideia de um irmão que, de fato, era pobre. Nós não sabemos, irmãos, a ligação exata desse trecho do versículo 9, versículo 11, a frase, na verdade, que liga esse texto ao texto anterior, por exemplo, ou ao que vem logo em seguida. Mas o que nós podemos ter uma ligação rápida aqui é com o versículo 2 do capítulo 1. Por favor, olha aí o capítulo 1. Versículo 2, a palavra de Deus nos diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Em primeiro lugar, eu devo ter alegria porque eu sei que a provação ela vai trazer maturidade para mim. Mas em segundo lugar, eu devo ter alegria porque os meus olhos não estão firmes neste mundo. Os meus olhos não se aquietam pelo resultado das coisas que este mundo pode me dar, mas pelo resultado daquilo que Cristo fez por mim. E é exatamente essa ideia que Tiago está aqui querendo trabalhar com as suas ovelhas. Muitos estavam sendo enganados por seus patrões. Olha o versículo 4 do capítulo 5, por exemplo. A palavra de Deus nos diz... Tiago, capítulo 5, versículo 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Eles estavam também sendo arrastados para tribunais e sendo oprimidos pelos ricos. E diga-se de passagem, interessante, é um parêntese aqui, estamos vivendo uma época muito conturbada politicamente em nosso país, e falar sobre rico oprimindo o pobre, muitas vezes pode trazer um certo susto para alguns irmãos. Mas a ideia de Tiago aqui era exatamente não uma luta de classes, porque a palavra de Deus não condena o fato do indivíduo ser rico. Mas o ponto no contexto aqui de Tiago é que os ricos estavam oprimindo de fato os pobres, eles estavam sendo negligentes, eles não estavam usando os benefícios que Deus havia dado para muitos deles. Vale salientar que muitos dos ricos descritos por Tiago são comparados aos ímpios.
Mas nós iremos perceber aqui que os ricos, conforme Tiago menciona aqui, são também alguns cristãos. Então, quando ele fala dessa opressão, por favor, não pense nem por um momento que tem a ver com o cenário atual e com aquilo que infelizmente, alguns esquerdistas têm dito por aí, ok? Então, Tiago, capítulo 2, versículo 6 diz: entretanto, vós outros, menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Eles estavam também passando por uma situação de fome. Na palavra, lá em Atos, capítulo 11, no versículo 28, até o versículo 29, nós vemos o relato de Lucas. Nós vemos o seguinte: e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judeia. Então eles estavam passando uma situação muito difícil. Imagine só, eles estavam sendo perseguidos por conta da sua fé. Eles estavam sendo perseguidos pelo fato de se identificarem com Cristo. E agora eles estavam numa situação de pobreza. E poderia, de repente, passar pela cabeça deles: será que estamos no caminho certo? Será que os ricos que estão prosperando, será que eles não estão certos? Tiago, então, preocupado com o coração das suas ovelhas, ele escreve a elas dizendo: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. A palavra dignidade aqui é a palavra elevação, a palavra exaltação. O que Tiago está querendo dizer aqui é o seguinte: o irmão que é pobre, glorie-se no fato de hoje ser rico por meio daquilo que Cristo fez. Você pode ser pobre externamente, você pode não ter muitas coisas materiais, mas você tem a maior riqueza que um homem pode ter, que é Cristo. Essas coisas passarão, mas Cristo é eterno sobre nós, Cristo é a nossa porção. E aí Paulo, por exemplo, ele escreve aos Filipenses no capítulo 3, no versículo 20 ao versículo 21, dizendo que: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Aqueles que não têm bens neste mundo podem se gloriar no fato de serem feitos filhos de Deus por meio daquilo que Cristo fez, de terem seus nomes escritos no livro da vida, de ter na volta de Cristo a certeza de que não serão envergonhados. Muito interessante, porque nós sabemos de tudo isso, mas muitas vezes somos tentados a nos gloriar, a nos orgulhar das nossas conquistas. Somos tentados a nos gloriar somente daquilo que ganhamos, daquilo que recebemos deste mundo. Não existe bênção maior para nós, meus irmãos, nesta noite. Não existe motivo maior de gratidão a Deus, de estarmos aqui nesta noite, pelo simples fato de sabermos que Deus, muito mais do que nos livrar do inferno, Ele nos livrou da sua própria ira. Esse deve ser o motivo de nos gloriarmos, de nos orgulharmos. Eu tenho um orgulho de saber que eu sou filho de Deus, não por aquilo que eu fiz, mas por aquilo que Ele fez por mim. Jeremias capítulo 9, no versículo 23 e 24, ele fala exatamente sobre essa ideia de gloriarmos no fato de conhecermos a Deus. Assim diz o Senhor, Jeremias 9, 23 ao 24: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Calvino, comentando esse texto, ele fala algo maravilhoso para nós neste momento. Ele diz: visto que é incomparavelmente a maior dignidade ser introduzido à companhia dos anjos, mais ainda, ser feito associados de Cristo,
Aquele que estima corretamente este favor de Deus, considerará todas as demais coisas como sendo destituídas de valor. Então, nem desprezo, nem nudez, nem fome, nem sede farão sua mente tão ansiosa, mas que ele se susterá com esta consolação. E a consolação é esta: visto que o Senhor me tem conferido a coisa primordial, cabe-me suportar pacientemente a perda de outras coisas, as quais são inferiores. E é interessante porque o conselho que Tiago dá às suas ovelhas é exatamente o oposto do conselho que nós ouvimos de muitos falsos profetas hoje. Quando muitos têm prometido que Deus tem poder somente para mudar as coisas deste tempo, que Deus tem poder somente para enriquecer as pessoas, Tiago faz com que essas pessoas olhem para o futuro, olhem para o seu estado presente, mas olhem também para o futuro. E é isso que muitas vezes nós não gostamos de ouvir. Quando as pessoas muitas vezes nos interpelam, chegam até nós: olha, você está passando por determinada situação e eu não sei o que dizer para você. Já aconteceu isso com você? De alguém vir até você, procurar conselho, contar a história dela e você de repente olhar: olha, eu não sei o que dizer. Mas eu posso dizer uma coisa para você: independente de qualquer coisa, independente do câncer que de repente assaltou a sua paz, independente do filho rebelde que não tem se dobrado aos ensinamentos de Cristo, independente do cônjuge que ontem fazia promessas, ontem fazia juras de amor e hoje de repente saiu sem dizer nada e agora te abandonou, independente de qualquer coisa, eu posso te dizer que você pode se gloriar no fato de saber que Cristo salvou você e hoje você tem um reino celestial. As coisas deste mundo, elas irão passar. Nós estamos muitas vezes tão preocupados em sermos influentes no nosso tempo, e eu creio que isso é importante, mas nos esquecemos, meus irmãos, de descansarmos na glória do porvir, naquilo que o Senhor reservou para nós. Como os pais têm criado seus filhos? Será que têm criado seus filhos apenas para serem importantes neste mundo, para serem evidentes neste mundo? Será que têm criado seus filhos para que os homens aplaudam, para que as pessoas possam ver: nossa, como o filho dele é bem-sucedido, como a filha dela é bem-sucedida? Ou será que estamos criando os filhos com essa perspectiva de que não há nada mais importante do que o fato de ser filho de Deus? Não há nada mais importante do que ter um tesouro incorruptível, algo que o mundo não pode tirar. Um diploma, ele um dia vai, nós não levaremos. As coisas que construímos neste mundo nós não levaremos, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecerão eternamente. Como nós temos educado as crianças? Como adolescente? Com qual perspectiva você tem estudado? Com qual perspectiva você tem se profissionalizado? Por que fazemos o que fazemos? Será que queremos apenas construir um império neste mundo? Será que o fato de sabermos, eu não estou falando aqui de irresponsabilidade, eu não estou falando aqui que é pecado o irmão projetar de repente um salário melhor. Nós tivemos uma aula maravilhosa hoje sobre essa questão financeira, como Deus vê as finanças. Mas o nosso coração, irmãos, não se encanta com essas coisas. O nosso coração não é motivado por essas coisas. Não são essas coisas que ditam o nosso sono. Não são essas coisas que ditam a forma como eu trato a minha esposa, sim, porque muitas vezes, pelo fato daquele resultado não ter sido o resultado que eu planejei, muitas vezes eu tendo a ser ignorante com as pessoas. Não são essas coisas que modelam a minha vida, a minha forma de falar e de pensar, mas é o fato de saber que eu sou herdeiro da promessa. E é exatamente isso que Tiago, ele fala aqui com os seus irmãos, com as suas ovelhas. Vocês podem não ter do que se gloriar ao olhar para a sua conta bancária, por exemplo, ao olhar para os seus bens. Vocês não têm nada, mas vocês têm tudo em Cristo. E não existe nada melhor, irmãos, para nós, do que sabermos que a nossa esperança em Cristo não se limita apenas às coisas desta vida. A nossa esperança em Cristo, ela extrapola o tempo.
porque nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que queremos. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, a palavra de Deus nos diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E todas as vezes que eu cito esse texto, eu não deixo de lembrar aos irmãos, e é uma lembrança para mim também, de que o texto fala de alguém que tem esperança em Cristo, mas de alguém que espera em Cristo somente para as coisas temporais. As orações, elas são dirigidas a Deus simplesmente na expectativa do pão, simplesmente na expectativa do resultado positivo da proposta de emprego, simplesmente no resultado positivo das coisas temporais, mas nunca em gratidão por aquilo que é atemporal, que é a vida eterna, que nós temos nele. Ser pobre, irmão, não é uma virtude, não é o que Tiago está querendo dizer aqui, o que muitos, infelizmente, ao olharem para o texto e para Tiago, dizem que não, Deus salva o pobre. Tem muito pobre que vai para o inferno, assim como tem muito rico que vai para o inferno também. A ideia aqui é de pessoas que, de fato, por uma questão circunstancial, elas estavam passando por uma dificuldade financeira, mas elas poderiam se gloriar no fato de que Cristo é tudo para elas. De repente pode ser a sua situação hoje. De repente você está atravessando uma crise financeira. E eu não quero aqui ser o profeta do triunfalismo e dizer: levanta a tua carteira de trabalho que negócio vai dar certo, você vai arranjar um emprego. Não. Até puxei o púlpito aqui, empolguei. Não, queridos. Essa é a resposta. Essa resposta a Bíblia não dá. A resposta que a Bíblia dá é: satisfaça-se com Cristo. Contente-se com Cristo. Com Cristo, aonde eu estiver, independente da minha conta bancária, se eu estiver num palácio ou se eu estiver num casebre, com Cristo eu estou no céu, com Cristo eu estou desfrutando a vida eterna. Nós percebemos que o texto, no versículo 10, agora Tiago ele se dirige aos ricos, e é exatamente essa questão que eu trago para os irmãos, uma questão debatida entre muitos comentaristas. Quem é o rico que Tiago menciona aqui? Pelo fato da carta de Tiago, sempre quando fala de rico, fala em um sentido negativo. Mas observe, a palavra de Deus, ela nos diz que o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico. E aí nós ficamos com aquilo que Calvino pensa, por exemplo, de que o rico aqui era também um irmão na fé. Porque o fato de ser rico, isso não é um pecado em si. E vale lembrar que no capítulo 2, no versículo 2, eles faziam parte do contexto daquela comunidade. Olha o versículo 2, você vai perceber que eles participavam do cotidiano daqueles irmãos. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso. Enfim, apenas para mencionar que, de fato, os ricos eles estavam, então, envolvidos no contexto daquela comunidade. Mas quando Tiago escreve e se dirige a eles, Tiago diz: e o rico glorie-se, então, na sua insignificância. O rico, então, deve gloriar-se no fato de saber que, diante de Deus, ele não precisa dessas coisas. Não são essas coisas que o seguram. Não são essas coisas, muito embora haja uma exaltação externa. A exaltação do rico, ela está pelo fato de ser um filho de Deus. Aquele que é exaltado externamente, ele deve então gloriar-se na sua insignificância, ou seja, eu não sou ninguém. E aí nós lembramos, por exemplo, de Mateus 5,3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os bens da terra não podem se comparar ao que o Senhor tem reservado para aqueles que o temem. Tiago exorta o pobre e o rico a se lembrarem de que a única base em que deve colocar sua confiança é a identificação que tem com Jesus Cristo. O crente pobre, ele deve alegrar-se pelo fato de ser um crente em Cristo e saber que o seu Senhor foi elevado acima de todas as coisas. Haverá um dia em que o crente será transformado à semelhança de Cristo. Em Cristo seremos exaltados. O crente rico deve lembrar-se que a única segurança nesta vida
está tão somente depositada em Cristo. É Cristo que torna o nosso viver seguro e não as riquezas. A perspectiva de ambos deve ser celestial e não terrena. O rico deve gloriar-se na sua dignidade. O pobre deve gloriar-se no fato de saber que é um eleito de Deus. O rico deve gloriar-se no fato de saber que diante de Deus ele não é nada. A perspectiva deles deve ser então celestial e não terrena. Muitas religiões têm propagado isso. Muitas religiões têm propagado um desapego às questões materiais e poderíamos de repente, desinformados, olhar essas religiões e dizermos, não, mas eles estão corretos. Meus irmãos, eles podem até externamente parecer corretos, mas vamos nos lembrar que Tiago está se referindo aqui aos irmãos. A religião, por exemplo, que tem pregado isso, as religiões que têm pregado isso, esse desprendimento com os bens, esse desprendimento com as questões financeiras, materiais, elas não têm perspectiva de eternidade. Elas fazem o que fazem em busca de salvação, em busca de redenção, em busca de justificação. Nós fazemos porque fomos justificados. Eu me glorio, eu não me apego às coisas deste mundo. Não é porque eu vou ganhar a salvação, mas é porque ela já foi dada a mim. E essa salvação que foi dada a mim, essa salvação que é eterna, que não está presa ao tempo, ela modifica a minha vida hoje, ela modifica a minha vida, então, no tempo. Mas o texto continua, no versículo 10, nós aprendemos aí que o mundo e a sua glória passarão. Ele, obviamente, fala ainda a respeito do rico. Nós observamos aí, ainda, por favor, mais uma vez, do verso 10 até o verso 11 agora, a palavra de Deus nos diz, e o irmão e o rico, na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Tiago afirma que o rico em si, que ser rico não é pecado em si, passará como a flor da erva. Essa flor da erva era uma flor silvestre que brotava em solo palestino e alguns vão dizer que durava num período aí de fevereiro a abril. Só que era uma flor muito bonita, uma flor que realmente chamava a atenção. E de repente, por conta de um vento quente, essa flor então, ela murchava, ela morria. E Tiago usa exatamente essa figura para falar dos ricos. Vocês podem ter beleza neste momento, vocês podem ter a aparência de que as coisas estão bem, vocês podem ter a aparência de que de fato vocês estão tranquilos, que de fato vocês são abençoados, sim, porque em muitos púlpitos hoje, ser rico é sinônimo de bênção de Deus, como ser pobre é algo do diabo, por exemplo, como muitos falam por aí. Tiago diz que aqueles que se apegam às riquezas passarão simplesmente em um instante. Hoje está belo, mas amanhã irá murchar. E a questão é, irmão, será que nós temos trabalhado em prol daquilo que é imperecível? Será que nós temos trabalhado em prol daquilo que é incorruptível? Será que é isso que nos faz acordar todas as manhãs? Ou será que o nosso foco é único e exclusivamente as coisas deste mundo? Vale lembrar que na igreja existem pessoas crentes, mas existem ímpios também. Pessoas que amam a riqueza, pessoas que vivem para encher a sua conta bancária, para aumentar a sua conta bancária. Tiago exorta essas pessoas, admoesta dizendo, o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. É interessante porque essa expressão, a expressão que nós temos aqui no versículo 10, 11, ardente calor, é literalmente um vento quente mesmo.
E essa expressão, ela é a mesma que nós encontramos em Oséias, no capítulo 13, no versículo 15, e traz um contexto de julgamento. Se você for observar, no versículo 12, Tiago está falando a respeito da coroa da vida. Tiago está falando a respeito da volta de Cristo. Mas na volta de Cristo, não só os eleitos irão receber a coroa da vida, ou seja, uma ilustração da consumação, digamos assim, no tempo da vida eterna. Não só isso, mas os ímpios serão julgados. E é exatamente a ideia que nós vemos aqui Tiago falando a respeito de julgamento. Aqueles que se apegam às coisas deste mundo irão ser julgados. Haverá um tempo em que eles passarão, em que eles murcharão e perderão a sua beleza. Oséias 13:15 diz: ainda que ele viceja entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto, e secará a sua nascente, e estancará a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todas as coisas preciosas. A ideia aqui é exatamente a ideia que nós encontramos, um contexto de julgamento. E os que esperam no Senhor não serão confundidos, mas os ímpios, eles não prevalecerão na congregação dos justos. E às vezes nós tendemos a olhar impiedade meramente como questões relacionadas à área sexual. E de fato, essas coisas elas precisam ser combatidas. Mas, irmãos, o amor ao dinheiro, essas coisas que muitas vezes nós não falamos entre nós, o amor ao dinheiro é passivo também de destruição e de juízo de Deus. Nós ficamos tranquilos se o irmão está entre nós, se ele não fala palavrão, se ele simplesmente, aparentemente aqui diante de nós, ele tem um evangeliquez, ele fala a nossa linguagem, ficamos em paz. Mas quando vemos muitas vezes irmãos exageradamente, deixando de vir para a igreja, porque não, agora eu tenho que estudar para isso, não participa, não se envolve, não ouve a palavra de Deus, deixa de cultuar a Deus por conta de, não, porque eu preciso aumentar o meu salário, eu preciso, as pessoas passam então a viver em função disso. Essas pessoas estão demonstrando que a sua prioridade não é o Senhor. Meus irmãos, nós somos forasteiros neste mundo. Eu louvo a Deus porque nós temos percebido que alguns irmãos têm buscado melhorar, têm buscado cada vez mais evoluir na área profissional, na área intelectual. Louvado seja Deus por isso. E eu rogo ao Senhor que os irmãos continuem. E acho uma bênção, de repente, um irmão que ganha 10, ou que ganha 30, ou que ganha 100. Mas, irmãos, não é isso que faz a nossa cabeça. Não é isso que modela as nossas vidas, mas é o fato de sabermos que em Cristo nós somos adotados pelo Pai. Veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados seus filhos. Mas os ímpios, irmãos, aqueles que amam dinheiro, eles serão julgados. No Salmo capítulo 1, no versículo 4 ao versículo 6, a palavra de Deus nos diz: os ímpios não são assim. Ele fazendo aqui um contraste entre justos e ímpios. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Conforme falei, a glória deste mundo passará. E o que é que nós temos buscado? Pelo que nós temos sonhado, o que tem governado as nossas agendas, o nosso tempo. Vale lembrar mais uma vez o que diz 1 João 2,17: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Mais uma vez, eu quero deixar bem claro aqui, que nós não estamos dizendo que o ser rico é pecado, mas o amor ao dinheiro, e é exatamente sobre isso que a Escritura fala. Mateus 6,24, por exemplo: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. 1 Timóteo 6, do 9 ao 10, a palavra de Deus nos diz: ora, os que querem ficar ricos
cai em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. É importante nós percebermos que a questão de Tiago é exatamente: amem a Deus acima de qualquer coisa. E independente do que vocês estejam passando, se é uma situação de privação ou se é uma situação de tranquilidade financeira, Deus é Senhor sobre todas as coisas. E a dignidade de vocês você não é indigno simplesmente pelo fato de ser pobre, você é digno pelo fato de ser filho de Deus. Você não é digno pelo fato de ser rico, você é digno porque você é filho de Deus. E é isso que deve modificar a nossa forma de viver. E por último, eu quero, ainda no capítulo 6, a partir do verso 17 de 1 Timóteo, até o verso 19. Para que fique bem claro a visão bíblica a respeito das riquezas, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então, irmãos, nós aprendemos diante desse texto que em momentos também de dificuldade, em momentos também de tribulação, nós devemos então considerar o nosso status diante de Deus e não diante da sociedade. O que você tem buscado? Qual é o propósito dos seus estudos? Por que você quer mudar de emprego? Por que você quer simplesmente ganhar títulos? Não sou contra essas coisas, mas que o nosso foco em tudo aquilo que fizermos, sendo mestres, doutores, sendo empresários ou ganhando um salário mais alto, que o nosso foco seja tão somente glorificarmos a Deus com aquilo que Ele nos dá. Se Deus nos dá bens neste mundo, se Deus nos abençoa, é para que possamos mais e mais glorificar o seu nome. Conforme nós aprendemos segundo a teologia reformada e segundo o que as Escrituras nos ensinam, quanto mais eu tenho, mais oportunidade eu tenho de glorificar a Deus, mais oportunidade eu tenho de atender os necessitados, mais oportunidade eu tenho de investir no reino de Deus, mais oportunidade eu terei de poder contribuir para que a palavra de Deus ela continue a ser pregada. Nós temos pessoas que não estão no nosso país, que têm pregado o evangelho em outros lugares. E essas pessoas, elas precisam da contribuição daqueles que têm sido abençoados por Deus. E isso, irmãos, é espiritual. Isso glorifica o nosso Deus também. Então, que possamos estar com os nossos olhos fitos no Senhor e certos de que nele nós somos mais que vencedores, de que nele nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar?